Pessoal, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa disciplina de Projeto e Design de Interfaces. Hoje nós vamos falar sobre a temática de prototipação, certo? E eu espero deixar evidente para vocês a importância dessa aula para a área de interfaces, certo? Uma das coisas assim, primordiais que vocês encontram no mercado, que é a questão da prototipação, que é onde vocês, como designers, colocam em prática todos os artefatos teóricos que nós vimos aqui ao longo da nossa disciplina, certo? Então, é como se a interface fosse o principal material de vocês, certo? O principal contato que vocês vão ter na sua vivência profissional como designers. Então, para dar início à nossa discussão, vou falar um pouco sobre a prototipação, certo? Trazer alguns pontos iniciais sobre essa temática para quem está vendo isso pela primeira vez ou para quem já trabalha com isso, tem uma melhor noção do que vem a ser a prototipação. Então, vamos começar aqui com um exemplo, certo? Vamos considerar que você faz parte de uma equipe que está participando do projeto de um aplicativo de pagamentos, certo? Então, fixem isso na mente de vocês. E aí, de posse dessa ideia inicial, vamos considerar aqui dois cenários. O primeiro deles consiste no fato de que o time que vocês participam gerou ideias e desenvolveu projetos sem nenhum tipo de pesquisa, protótipo ou teste. E aí, no momento em que foi lançado, os usuários começaram a baixar e perceberam que o seu funcionamento ele era o quê? Não conforme o que era especificado. Então, o time de vocês, o time no qual vocês estavam participando, teve essa ideia de um projeto mirabolante de pagamentos, certo? O desenvolveu, mas não fundamentou a ideia, não fez nenhum protótipo, não testou, enfim. Quais foram as consequências disso? Nós abrimos brecha, na verdade foram abertas brechas para falhas, problemas e complicações. O exemplo do PagCerto. Não estou dizendo que esse aplicativo ele foi feito sem nenhum tipo de protótipo ou algo do tipo, estou só exemplificando aqui, certo? Porque foi um aplicativo que eu estava dando uma olhada e que ele tem uma nota que muito baixa. E aí, se ele tem essa nota tão baixa, em torno de 2,8, sendo que a nota máxima é 5, então deixa evidente que falhas ocorreram no projeto, certo? Alguma coisa não foi implementada da forma correta, não foram levados em consideração, talvez, testes com o usuário, talvez a interface seja complicada de usar, talvez alguma funcionalidade principal não esteja funcionando, enfim, certo? Dado esse fato de que a nota negativa, olha só, a nota negativa aqui de 1 é maior do que a nota positiva, a nota máxima, 5, então deixa evidente que algo de errado com esse aplicativo está ocorrendo, certo? E aí voltamos aqui ao nosso cenário. Continuo imaginando que vocês fazem parte do time de desenvolvimento desse aplicativo de negócios, certo? Mas agora vamos considerar um outro cenário, um cenário no qual o time que vocês fazem parte pesquisou, idealizou, criou o protótipo e validou o quê? Ele com usuários. Então, vocês foram pelo melhor caminho, tiveram a ideia, idealizaram, criaram o protótipo, validaram, e aí qual o resultado que a gente pode alcançar dado esses fatores? Nós podemos ter um produto com o quê? Confiança e consistência, certo? E aí, quando os usuários baixaram, começaram a usar, viram que tudo funcionava como esperado. Então, trago aqui um outro exemplo com a mesma temática, certo? Que no caso é o PayPal. E aí, o PayPal, vejam só, ele tem uma nota bem melhor do que a nota lá do PagCerto. E está até aqui, dado esse demonstrativo, que nós temos aqui a nota máxima sendo bem maior do que a nota mínima. Então, isso já evidencia que aspectos relacionados à
qualidade de uso desse aplicativo foram satisfeitas, esse aplicativo tem boas funcionalidades, ele tem um bom impacto assim na vida dos usuários, não tem nenhum defeito. Na verdade, nenhum, não posso falar isso. Deve ter alguns defeitos, né, dado aqui as notas menores, mas esses defeitos não são tão aparentes, não são tão graves, a ponto de prejudicar o aplicativo como um todo. Diferente do que ocorreu com o PagCerto, em que nós vimos que ele tinha uma nota bem menor, certo? Então, vejam só, esses dois cenários representam situações que são bem comuns no mercado. O primeiro cenário pode representar o dia a dia de muitas empresas que acabam tendo prejuízos no final de um projeto, sem saber o que deu errado. E o que isso acarreta? Acarreta perda de tempo e dinheiro, certo? Esforços foram despendidos, pessoas foram pagas para poder desenvolver aquele aplicativo, houve um esforço de tempo, enfim, muitas coisas foram investidas no desenvolvimento de um aplicativo e aí, obviamente, espera-se o melhor resultado. Quando esse melhor resultado não é alcançado, então significa que alguma coisa de errado aconteceu, certo? E aí a gente tem N possibilidades que podem ter levado a esse problema, certo? Mas aqui, para o contexto da nossa disciplina, preparando vocês para a temática que eu quero discutir, considerem que o time de desenvolvimento não se preocupou em fazer um protótipo, em validá-lo com o usuário, em verificar suas funcionalidades, enfim, não teve essa preocupação. Consequentemente, o produto final que foi obtido não foi da forma aguardada, certo? Da forma que era planejada. E aí o resultado foram aquelas notas catastróficas. Para o segundo cenário, quando a gente trabalha com a questão de protótipo, as nossas chances de obter sucesso, elas o quê? Aumentam drasticamente. Vejam só, a gente está validando a nossa ideia e evitando achismos, certo? Coisas que nós, como desenvolvedores, temos essa mania de achar que o nosso sistema, o nosso aplicativo é perfeito e aí essas etapas de validação não são necessárias, porque para mim, na minha concepção, tá tudo certo, o meu usuário vai entender, enfim, vocês têm que parar com esses tipos de achismo. Eu já tive muitos na minha vida, é algo normal, acho que quando vocês pagaram as disciplinas de PO e estruturas 1, 2, a gente acaba achando que o nosso sistema está perfeito, e aí quando vamos lá apresentar para o nosso professor, ele aponta diversos erros, e a gente fica assim, nossa, meu Deus, eu não vi isso e tal. Então, são coisas que acontecem, certo? E aí também evita que vocês desenvolvam um produto com isso aqui, ó, design da esperança. Professor, o que é o design da esperança? É um termo engraçado, que é quando vocês fazem um design na esperança de que ele dê certo. Vocês pensaram na interface, no design de um sistema, não validaram, entregaram um produto final, já estava na mão dos usuários, e aí vocês cruzaram os dedos e torceram. Nossa, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Então, isso é o design da esperança. Algo que vocês devem evitar na vivência profissional de vocês, certo? Porque não é algo bacana. E aí tem até uma frase de um das grandes personalidades da área de software, que ele diz o seguinte: fale rápido e de forma barata. Fale constantemente. Fale de uma maneira que não mate você. Então, olhem só que interessante. Essa citação é praticamente o lema do Vale do Silício. Todos aqui sabem bem o que é. E ela enfatiza que o ideal é você falhar em um momento no qual isso não represente um grande prejuízo, certo? Aprenda ao máximo com as falhas. Vamos retomar os nossos dois cenários. Para o primeiro aplicativo, que a nota estava baixa, eles falharam no pior momento. Que momento foi esse? Quando o produto foi entregue ao usuário, quando o usuário final
já estava de posse desse produto. E esse é o pior momento possível que você pode falhar. Por quê? Você já não desenvolveu o produto final, ele já não está na mão do usuário. Se o usuário já está fazendo uso dele e ele encontra esses erros, consequentemente o usuário vai ficar o quê? Insatisfeito. Falem por vocês próprios. Quantas vezes vocês encontraram aplicativos defeituosos e ficaram insatisfeitos com algum tipo de defeito que ficou evidente, algo na interface que não era tão claro, alguma funcionalidade que não funcionava da forma correta, ou até mesmo a interface que não era agradável? Vejam só, façam esse esforço mental. Vocês voltaram a utilizar esse aplicativo, esse sistema? Talvez tenham voltado caso vocês precisassem muito. Mas caso não precisassem muito, vocês iam abandoná-lo e iam ficar com essa ideia negativa. Então, falhar no momento em que um produto é entregue para o usuário é a pior coisa que pode acontecer, certo? E aí, essa frase aqui do Seth Godin diz respeito ao fato de você falhar rápido e de forma barata. Como nós falhamos rápido e de forma barata? Com os nossos protótipos, certo? Vimos na aula passada os nossos wireframes. Os wireframes são o quê? Artefatos baratos. Você só precisa de um papel para poder pensar como o seu sistema vai ser. E aí, se você tiver alguma falha naquela forma como você está pensando que o seu sistema vai ser, ela não vai matar você. Matar não no sentido puro da palavra, mas matar no sentido de prejudicar o seu projeto, prejudicar a sua imagem, trazer prejuízos, certo? Vimos na aula passada que, com o uso de wireframes, nós podemos contornar isso. Entretanto, os wireframes não são o que de fato é utilizado na indústria de design, certo? Que vem a ser utilizado é a questão da prototipação que nós estamos discutindo aqui agora, certo? E aí essa questão da prototipação teve o seu surgimento na engenharia de software. A engenharia de software levou ao surgimento da prototipação como uma proposta de trazer ordem ao caos vigente na área de desenvolvimento, certo? Estavam ocorrendo diversos problemas e a engenharia de software fez surgir diversas soluções, entre elas a prototipação, com o intuito de aumentar o quantitativo de projetos com sucesso. Muitos projetos estavam falhando, como foi o caso do PagCerto, que nós ali já fica evidente que houve uma falha de projeto, certo? E aí surgiram essas soluções na área da engenharia de software. Uma delas que nós estamos citando aqui nesse momento é a prototipação. A prototipação é geralmente um meio para validar a interpretação do software para o engenheiro de software, bem como para suscitar novos requisitos, certo? E aí, vejam só, temos 3 casos em que o uso de protótipos é recomendado. O primeiro deles, quando o cliente possui uma ideia geral do software a ser desenvolvido e ele é incapaz de detalhar claramente os requisitos desejados, ou seja, não há um entendimento claro do que o cliente deseja. E aí, obviamente, você desenvolver um software, que é algo altamente caro em questão de tempo, em questão de dinheiro, certo? Nós sabemos que desenvolver um sistema tem essas duas vertentes, tempo e dinheiro, certo? Fora o esforço mental. Então, você desenvolver um software sem ter essa ideia maturada, consequentemente, vai levar a um projeto. Na verdade, não vou generalizar, mas pode levar a um projeto com algum tipo de fracasso. Ninguém quer alcançar o fracasso no final de um projeto. Ninguém quer desenvolver um sistema e no final obter aquela nota do PagCerto, com tantas avaliações negativas. Não, ninguém quer isso, certo? Acredito que nenhum de vocês deseje isso. Se alguém que desejar, por favor, fale aí no chat e tente convencer aqui a turma, mas não há explicação lógica para isso.
Outro ponto em que se recomenda o uso da prototipação é quando são ausentes os detalhes de entrada, processamento e saídas para as funcionalidades do software. A ideia pode até estar fechadinha, bonitinha, mas não há muitos detalhes das entradas, dos processamentos, das saídas, como o software vai funcionar. Entenderam, foi entendido, na verdade, o propósito daquele software, o que o cliente deseja, mas como aquela solução vai atuar ainda está vago. Então, essa também é uma das oportunidades de se utilizar a prototipação, de se fazer um protótipo para poder fechar melhor essas ideias, certo? E aqui, por último, é quando houver insegurança quanto à forma de interação. Nós já estamos aqui na disciplina de projeto e design de interfaces. Nós vimos até aqui, ao longo de todas as nossas aulas, o quanto há muitos aspectos relacionados à interface. Interface não é só você fazer isso aqui bonitinho que eu estou apresentando para vocês, certo? Não, vem muito além. Há um conjunto de regras, de preceitos, de normas que devem ser o quê? Respeitados. Por quê? Quando são respeitados, garantem uma boa qualidade de uso. E a qualidade de uso, consequentemente, está relacionada à qualidade total do nosso produto, certo? Quando desenvolvemos um produto de software, nós almejamos a qualidade máxima, certo? Todo mundo quer ter a melhor avaliação no seu sistema. Ninguém quer ter uma avaliação baixa, certo? Então, quando houver insegurança quanto a essa forma de interação, e nem sempre quando houver insegurança, já deveria ter colocado aqui, para poder elaborar melhor a interação, certo? Acho que essa justificativa aqui ficaria melhor. Por quê? Nós vimos que a interação, a interface, tem um impacto gigantesco no produto final. Você pode ter os melhores algoritmos rodando por trás a nível de back-end, mas se o seu front-end tiver algum tipo de deficiência, isso vai ser o quê? Ruim. Vai prejudicar a qualidade do seu sistema, certo? O exemplo mais claro que eu falei aqui ao longo das nossas aulas foi sobre o CIGA. O CIGA, por trás, é um sistema muito massa, é um sistema completo, robusto, tem muitas funcionalidades, todas essas coisas são legais. Mas o CIGA, para nós, ao nosso nível de usuário na interface, ele é o que? Falho. É uma interface com muitas deficiências, é uma interface pesada, difícil de se utilizar, com nível de aprendizado alto, certo? Acredita que quase todo mundo não tenha aprendido a utilizar todas as funcionalidades do cigarro. Eu falo isso por conta própria. Nós utilizamos as principais, mas o cigarro tem muita coisa, já estava dando uma explorada nele, e a gente não usa, porque essa interface não é legal e às vezes até porque é difícil. E também quem aqui não se frustrou tendo algum tipo de experiência com cigarro, certo? Isso é algo rotineiro na nossa vida. Bem, a prototipação é um modelo preferível perante usuários e desenvolvedores. Por quê? Porque a prototipação vai garantir uma ideia prévia de como se ficará o sistema. E aí permite melhor captar os requisitos e facilita a codificação para a equipe de desenvolvimento. Então, é preferível para os usuários, porque os usuários não têm uma ideia final do produto, certo? Claro, a prototipação não é o produto final, é um reflexo desse produto, de como ficará o nosso software, certo? E aí, para os desenvolvedores, isso também facilita a codificação, porque eles já sabem exatamente o que devem fazer e como fazer, certo? Então, se você dá esse guia para os devs, para o pessoal do front, do back, excelente. E é o que ocorre no mercado de trabalho, certo? Vocês, como designers, vão fazer o protótipo, esse protótipo vai ser direcionado ao pessoal que irá desenvolvê-lo, certo? Outros aspectos vantajosos da prototipação, vamos lá. Facilidade em realizar mudanças, quando comparados a sistemas completos e consolidados. Uma pergunta muito óbvia, gente.
o que é mais fácil de você fazer uma mudança? Em um protótipo, pode ser um wireframe, que foi o que a gente viu até agora, que é aquele pedacinho de papel que reflete o nosso software, ou você fazer uma modificação no seu software a nível de código. Obviamente, você fazer a modificação no papelzinho, no wireframe, é muito mais fácil, muito mais rápido, muito menos perigoso, certo? Então, esse é um dos aspectos vantajosos da prototipação. Outro ponto, a possibilidade de facilitar a interpretação e fornecer feedback, certo? Já que a gente está estruturando, pensando em soluções de design, consequentemente, nós vamos validar essas soluções com os usuários finais, com os stakeholders, e eles vão nos fornecer esse feedback. E esse feedback vai refinando o nosso produto, ou seja, nosso produto, nosso software, nossa interface, certo? Vai se tornando melhor à medida que a gente vai tendo feedback, vai coletando feedback dos stakeholders, certo? Eles vão apontar coisas que estão faltando, coisas que acharam massa, coisas que deveriam retirar, enfim, essas coisas vão moldando a nossa interface, certo? E aí também o uso da prototipação contribui para a redução de riscos no projeto. Afinal, a gente já não está fazendo algo que é propenso a mudanças, certo? É o principal intuito da prototipação, e algo que é voltado ao fornecimento de feedback, ou seja, a gente já está fazendo algo que é para ser mudado. Se é para ser mudado, as pessoas que irão avaliar irão dar seus feedbacks, esses feedbacks serão interpretados e o nosso software vai melhorando, vai sendo refinado. Então, isso tem uma contribuição gigantesca para a redução de riscos de projeto. Por quê? Nós já vamos estar desenvolvendo algo voltado ao nosso usuário. E aí, o objetivo do protótipo é criar uma representação semi-realística de um sistema interativo, para que seja possível interagir e testar com usuários reais. Esse é o principal cerne, a alma dos nossos protótipos, certo? E aí a sua função é identificar problemas e oportunidades de melhorias muito antes de começar os refinamentos e a implementação, certo? E aí, para vocês, como designers, os protótipos vão ajudá-los a ter mais essa assertividade e menos refação, fazendo com que vocês economizem tempo e dinheiro e deixem os usuários mais satisfeitos. Não é o principal objetivo de um usuário deixar o usuário que vai utilizar. Na verdade, não é o principal intuito de um designer, desculpa, deixar os usuários satisfeitos, os usuários que irão utilizar a sua interface? Sim, é o principal intuito. Se não fosse o principal intuito, essa disciplina não iria existir, certo? Nós não teríamos visto todas aquelas regras, aqueles conjuntinhos de termos, de normas, enfim. Nós não teríamos visto nada disso. Por quê? Se a gente não tivesse foco na satisfação do nosso usuário, então nós poderíamos fazer interface de qualquer jeito e pronto. Mas como? O intuito é deixar o usuário satisfeito, porque isso tem impacto na qualidade final do nosso produto. Então, existe a área da IHC, certa área aqui da nossa disciplina, e vocês aprenderam os principais conceitos ao longo de todo esse tempo, certo? Tudo que vocês aprenderam trouxeram, na verdade, vocês a esse ponto, que é o ponto da prototipação, que é onde vocês colocam a mão na massa. O comportamento dinâmico de interface ele é melhor compreendido na prototipação do que com a utilização de descrições textuais e modelos gráficos. Vejam só que descrições textuais nós podemos ter. Para quem está pagando engenharia de requisitos, ou PDS comigo, ou até mesmo para quem já pagou as suas duas disciplinas, nós temos outros artefatos documentais, certo? Temos o diagrama de casos de uso, por exemplo, que nos dá uma descrição textual do nosso sistema. Dá até lá a sequência de passos que serão executados na interação do sistema, certo? E isso
dá a usuário final uma ideia de como aquele sistema vai ser utilizado. Mas essa ideia ainda é o quê? Vaga. E ela não tem o foco também na questão da interface. Então, quando a gente trabalha com a prototipação, a gente consegue garantir que a interface do usuário será melhor compreendida, certo? E aí essa prototipação vai permitir avaliar aspectos relacionados à qualidade de uso, certo? E criar protótipos vai aumentar as chances de sucesso do produto de vocês, certo? Fixem isso na mente, essa é a principal vantagem. Todo mundo não quer alcançar o sucesso do seu produto? Então utilizem protótipos para tornar mais fácil, tornar mais tangível o alcance desse propósito e tornar o seu produto um sucesso. Um protótipo, ele normalmente começa pequeno e vai crescendo conforme você vai adicionando mais detalhes através dos feedbacks recebidos. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês na nossa aula, certo? Nós vimos na aula passada os wireframes. Os wireframes não têm interação, são só aquele negocinho desenhado no papel. E ali a gente começou pequeno, com algo sem interação. E a gente vai alcançar algo com a maior representatividade do produto final. Não é o produto final, mas é algo que tem capacidade de representá-lo quase em sua totalidade, certo? Que é o nosso famoso protótipo de alta fidelidade. Mas sem me antecipar, vamos prosseguindo aqui na nossa discussão, certo? Mas fiquem também com essa noção de que nosso protótipo começa pequenininho, simples, e vai se tornando mais detalhado, mais robusto, à medida que novos feedbacks são recebidos, certo? À medida que os stakeholders vão dando as suas opiniões. E aí, quais são os benefícios da prototipação? Ela vai auxiliar na definição do design da interação, certo? Vocês vão definir como essa interação vai ser desenhada, ela vai ocorrer, certo? Vai permitir que vocês testem fluxos de uso que sejam complexos de visualizar somente em texto, que é o que eu tinha apontado na questão do diagrama de casos de uso, ou dos requisitos que o pessoal, que o time de designer recebe dos analistas, certo? Já que a gente sabe que essas duas áreas andam lado a lado. Também permitem que se observe como o usuário real poderá interagir com o produto. Isso está relacionado à avaliação da interface, que é uma das temáticas aqui da nossa disciplina. Vai permitir que vocês recebam feedback para melhorias e que vocês economizem tempo e dinheiro, certo? Só que só falar sobre a prototipação e os seus benefícios não é suficiente. É também necessário falar que vai ser comum, isso aqui é coisa que acontece, que vocês encontrem resistências para o uso de protótipos. Vocês podem levar o currículo de vocês para alguma empresa que não implemente essa etapa de protótipos e o dono da empresa, o CEO ou algum outro desenvolvedor chegue com a seguinte afirmação: é tão óbvio o que eu quero fazer, o que eu quero desenvolver, então não preciso construir um protótipo. Não, isso não é verdade. O uso de um protótipo é extremamente vantajoso, só traz vantagens, só melhora o processo, certo? Então não permitam, caso vocês atuem como designers ou até mesmo como programadores front-end, que alguém possa ser o seu chefe ou algum outro desenvolvedor desmereça o uso de um protótipo, certo? Aqui vou deixar mais evidente ao longo dessas aulas, mas não permitam que isso aconteça, porque o protótipo só vem a agregar para o sistema, certo? E tenham em mente, esse aqui é o melhor argumento, caso alguém fale isso, que o desenvolvedor, você, não é o usuário. A forma como você encara o sistema é diferente da forma como o usuário final vai encará-lo. O usuário não vai ter noção dos aspectos relacionados ao sistema, não vai ter noção de todas as suas funcionalidades, enfim, o usuário vai estar desbravando aquele sistema, certo?
Então, só o fato dele não ter conhecimento de tudo isso, só o fato dele estar descobrindo o seu sistema, já deixa evidente que o usuário pensa diferente do desenvolvedor, certo? E aí, se o usuário pensa diferente do desenvolvedor, na cabeça do desenvolvedor pode ser a melhor coisa do mundo, a melhor interface, o melhor sistema, mas no fundo tem possibilidade, probabilidade de não ser. Beleza? Vamos lá. Os protótipos podem ser criados utilizando ferramentas online, certo? Que são as que eu vou apresentar lá no final da nossa aula como sugestões para vocês. Pode ser feito utilizando até mesmo o PowerPoint. Acreditem, vocês podem fazer isso. O PowerPoint, o Google Apresentações, certo? Que é o sistema que eu uso aqui agora. Ou qualquer outro sistema de edição, como Photoshop. Vocês podem utilizá-lo, certo? Para criar um protótipo. E podem utilizar até mesmo papel e caneta, que é o que nós vimos na aula passada, certo? Na questão dos wireframes. Só que vocês precisam levar como consideração para a elaboração desses protótipos as seguintes fontes de dados. Os dados da pesquisa, certo? Da pesquisa que foi feita para fundamentar aquele sistema que vai ser construído. As personas, que são as pessoas para quem nós construímos, certo? Pessoas que nós criamos, personagens fictícios, que serão usuários do nosso sistema. Os nossos wireframes, já que os nossos wireframes não refletem o produto final, só trazem coisas que seriam interessantes de ter na interface, mas não tem essa interação. E os requisitos, que são oriundos dos analistas de requisitos, certo? E aí, é importante que vocês, como designers, comecem a gerar ideias com base nesses dados. Pensem como implementar essas coisas aqui em uma solução de interface, certo? Leve em conta a solução que vocês estão propondo para resolver o problema do cliente, certo? Todo software tem como seu principal fator de surgimento a solução de um problema. Um software voltado para solucionar algo, certo? Então, se é feito para solucionar algo, pense na melhor forma, na melhor estrutura de fazer isso, beleza? Bora lá. Antes de começar a criar um protótipo, vocês precisam decidir qual tipo irão utilizar, certo? Existem 3 tipos diferentes, certo? Vou falar aqui no próximo slide, mas vocês precisam decidir qual é o tipo mais adequado, certo? Escolher o tipo do protótipo leva em consideração o quão avançado o projeto está e qual nível de fidelidade é necessário atingir. Se vai ser preciso, por exemplo, testar uma coisa simples, um protótipo muito elaborado pode ser desnecessário. Um protótipo que vocês façam com alguma ferramenta online, um protótipo com nível de detalhismo alto. Se vocês querem testar só algo simples, então um protótipo com essas características não é adequado. Você pode utilizar um protótipo com nível de detalhismo menor, e aí isso pode ser muito mais vantajoso, muito mais econômico, certo? Só que é importante que vocês mantenham o foco no objetivo e na necessidade, certo? Vou falar sobre isso quando eu for citar esses 3 camaradas aqui. Os 3 tipos de protótipos que existem são os protótipos de baixa fidelidade, os protótipos de média fidelidade e os protótipos de alta fidelidade, certo? Falando sobre os primeiros, que são os protótipos de baixa fidelidade, temos que eles não têm muita semelhança com o produto final. Por quê? São utilizados na sua concepção materiais diferentes do material da versão final do produto, certo? Como, por exemplo, nos protótipos de baixa fidelidade, nós utilizamos papel, certo? É similar aos nossos wireframes. A gente vai ter uma representação da interface do nosso sistema
Só que, claro, para ser considerado um protótipo, vai ter que ter algum tipo de interação, e é isso que difere um wireframe de um protótipo de baixa fidelidade, certo? Que é essa questão da interação. E aí, como a gente tem algo no papel, a gente não tem semelhança com o produto final, certo? Nosso produto final vai ficar muito diferente do que está ali no papel, vai ficar mais refinado, vai ter cores mais adequadas, vai ter elementos mais detalhados, enfim. Mas qual a utilidade se utilizar protótipos de baixa fidelidade? A utilidade é justificada por sua simplicidade, flexibilidade, baixo custo e menor tempo de produção. Nós não estamos utilizando papel para fazer uma interface, então isso vai ser simples, vai ser flexível, porque qualquer tipo de mudança só basta você pegar a sua borracha, apagar e pronto, e fazer a mudança novamente o lápis. É um baixo custo, que veja só, não há gastos, não, há gastos, né? Mas não há tantos gastos, porque está utilizando papel, certo? Então, papel é algo barato. E tem o menor tempo de produção, certo? Já que é um esboço da nossa tela, não precisa estar tão detalhado, que não vai refletir o nosso produto final, não vai ter muita semelhança. A gente está pegando o molde, a essência, está planejando, mas já sabemos que o que está ali no papel não vai ficar exatamente igual ao nosso produto final, certo? Então, não há necessidade de ter todo aquele nível de detalhismo e tal, certo? E aí sim, em tese, eles são protótipos rudimentares, porque eles são destinados apenas à exploração, certo? O intuito é que vocês explorem os aspectos da interface com esses protótipos de baixa fidelidade, certo? Eles podem ser considerados uma visão superior de um wireframe, e aí, como eu já me antecipei, isso justifica-se pelo fato de que em um wireframe a gente vai ter a representação de uma tela, mas em um protótipo de baixa fidelidade nós vamos ter uma interação. Deve existir alguma interação entre os papéis, entre todos os wireframes que você fez. Então isso é o que garante que aquele conjunto de wireframes, aqueles papéis vistos de uma forma individual, quando todos eles estão em conjunto e possuem algum tipo de interação, é o que garante que aquilo é um protótipo de baixa fidelidade, certo? Então, os protótipos de baixa fidelidade devem ser interativos e ter as funções básicas que sejam possíveis de serem testadas, certo? Tenham as coisas mais básicas, pelo menos implementadas ali no seu protótipo de baixa fidelidade, uma função de cadastro, uma função de busca, alguma outra funcionalidade principal, enfim, coisas relacionadas ao contexto do sistema que vocês estão trabalhando, certo? Dependendo do quão avançado o projeto está, a baixa fidelidade talvez não seja apropriada. Ela é mais apropriada nas etapas iniciais do nosso projeto, quando a ideia ainda não está madura, quando as pessoas querem explorar, os designers, os stakeholders, os desenvolvedores, querem explorar diversas soluções ou querem ter entendimento um pouquinho melhor do sistema, certo? Mas se, por exemplo, já tiver do meio para o fim o seu projeto, um protótipo de baixa fidelidade talvez não seja tão adequado, porque como ele não vai refletir o produto final com a sua totalidade, então pode ser que vocês façam um protótipo de baixa fidelidade e necessitem complementá-lo com outro protótipo, necessitem complementá-lo com um protótipo de outro nível, certo? Com um protótipo de média ou alta fidelidade. E aí isso acaba sendo um trabalho além do que se planejava, certo? E aí nós sabemos que a nível de cronograma de projeto, tudo é muito apertado, o tempo é pouco, os esforços já são bem separados, então ter mais esse retrabalho talvez não seja tão adequado, certo? E aí olhem só aqui a imagem de um protótipo de baixa fidelidade, diferente dos wireframes que eu trouxe na aula de terça-feira,
Notem que aqui nós temos algum tipo de interação entre esses protótipos, certo? Temos aqui essas setinhas que vão nos dando um entendimento de como o nosso protótipo vai funcionar. Ele ainda está sendo desenhado, certo? Ou seja, ainda está mantendo o seu grau de representação, certo? Que é um protótipo de baixa fidelidade, mas a gente tem interação aqui dentro, certo? A gente sabe se clicar em algum desses botões, vai ser direcionado a alguma dessas telas, e aí dá para ter um entendimento mais claro de como o software vai funcionar. Tá? Quando eu disse para vocês que um software, um protótipo de baixa fidelidade não reflete software final, é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando vocês forem desenvolver esse software, certo? Ou com algum DevFood Developer Software, citando exemplo, vai ficar desse jeito, com essa cara? Não, não vai ficar. Pode ficar com esse mesmo molde, mas exatamente igual está aqui, não vai ficar. Vai ter diferenças, esses botões vão ficar diferentes, vão entrar as cores, vão entrar os elementos gráficos, enfim, diversas coisas vão entrar. Então, isso aqui não vai representar o nosso software com a sua totalidade, certo? É só um esboço para nós termos a ideia inicial de como será o nosso software final. Outro exemplo aqui, vejam só, um aplicativo de venda de roupas. Vejam que foi feito à mão, tenho diferentes telas. Ao clicar em alguma dessas telas, como por exemplo, tem aqui ó, o botão My Closet. Quando eu clico nesse botão My Closet, eu sou direcionado para essa tela aqui, que me permite ver todas as roupas. Quando eu clico nesse botãozinho aqui, sou direcionado a essa tela Update, e eu tenho essas informações. Tenho aqui um detalhe maior de cada um dos itens quando eu clico neles, que nem está aqui, enfim, certo? Temos algum tipo de interação que está sendo detalhado aqui, então isso garante que é um protótipo de baixa fidelidade, beleza? Outro exemplo, olhem só, temos aqui outro protótipo, algo desenhado à mão, e temos aqui algumas coisas que vão nos direcionando a entendimento de algum tipo de interação. Quando eu clico aqui nessa música, eu abro a minha lista de reprodução, tem aqui algumas informações que vão mostrando coisas relacionadas à interação, enfim. Tudo está se mantendo a esse nível rudimentar, certo? Acho que essa é a palavra mais adequada para um protótipo de baixa fidelidade, que a sua capacidade de ser rudimentar. Não vai refletir o produto final em sua totalidade, mas dá uma ideia inicial de como ele vai ficar, certo? E aí, para ser configurado, caracterizado como protótipo de baixa fidelidade, deve ter algum tipo de interação, que é o que está acontecendo. Eu clico nesse botão, sou direcionado para cá. Nesses aqui, quando eu clico em algum desses botões, sou direcionado a alguma dessas telas. E nesses aqui também, quando eu clico em algum desses botões, eu vou tendo interações entre eles, certo? E aí, quando vocês forem apresentar isso aos stakeholders, seja o usuário final ou os desenvolvedores, tem que deixar evidente, vocês têm que deixar evidente como essa interação ocorre, certo? Já que o usuário pode ter dificuldade para entendê-la, beleza? Pronto. Vamos aqui para os nossos protótipos de média fidelidade, que é uma coisa além do nosso protótipo de baixa fidelidade, certo? E é uma coisa inferior ao nosso protótipo de alta fidelidade. Então, nós podemos dizer que é o quê? Um meio termo entre a prototipagem de baixa e alta fidelidade, certo? Ele vai agregar características de ambas, ou seja, pode ser algo desenhado à mão, e aí vai ser algo implementado em um software, certo? Para ter algum tipo de interação, ou seja, essa interação já não vai ser mais rudimentar, vocês vão precisar de algum software para fazer essa interação. Quando o usuário clicar em algum elemento da tela, ele será direcionado a outro. Entretanto, não vai ter aquele nível de detalhismo que um protótipo de alta fidelidade vai ter, certo? Porque eles são funcionalmente limitados, por isso que é um meio termo entre a baixa e a alta fidelidade, certo? Eles não vão possuir a abrangência e a fidelidade dos protótipos de alta fidelidade
e não vão ser rudimentares como os protótipos de baixa fidelidade, beleza? Normalmente, como eu disse, eles são digitais, é o mais ideal de encontrar esses protótipos de média fidelidade, certo? E eles são feitos do meio para o final do projeto, ou seja, em alguma etapa em que fazer o protótipo de alta fidelidade ainda não é adequado e fazer um protótipo de baixa não vai ser vantajoso. Então, se eu quero o meu termo entre os dois, é um protótipo de média fidelidade, certo? Que ele é útil para apresentar ao cliente ou colaborador um produto que com mais detalhes, mas que ainda não é tão fiel à interface final, certo? Se eu quero um nível maior de detalhismo, mas ainda não quero representar o produto final em sua totalidade, então posso utilizar os protótipos de média fidelidade, certo? Vejam só aqui os exemplos. Esse aqui é um protótipo de média fidelidade. Vejam que diferente dos protótipos de baixa fidelidade, eu já utilizei algum software para poder produzi-lo, não é verdade? Sim, vejam só. Tudo isso aqui está feito de uma forma mais bonitinha, de uma forma mais organizada. Entretanto, está representando o meu produto final? Não está. Não estou colocando questão de cores, não estou colocando as informações aqui no meio. Eu poderia colocar? Poderia, mas não estou colocando. Estou colocando os elementos, estou pensando, fazendo um molde, como o meu sistema final ficará, certo? Mas ainda não estou dando o nível de detalhismo, ainda não estou próximo da interface final do meu produto, certo? Então, acaba sendo caracterizado como um protótipo de média fidelidade. E aí, à medida que eu for clicando em algum desses elementos, automaticamente, já que nós utilizamos algum software para isso, automaticamente eu sou direcionado a alguma dessas telas, certo? Então, meu usuário já vai poder interagir de uma forma mais automática, diferente do protótipo de média fidelidade, que eu tinha um papel e ele precisava do meu auxílio como designer para poder interagir com eles. Aqui não. Aqui ele pode interagir por conta própria, certo? Outro exemplo, olhem só. Aqui está mais bonitinho. Vejam que eu tenho aqui as minhas interfaces aqui para o desktop, para um tablet e para o smartphone, certo? A mesma página. E aí, eu não tenho os elementos principais, eu não tenho os textos, tenho só aqui alguns textos básicos, os nossos famosos lorem ipsum, certo? Que a gente coloca aqui. Tenho aqui algum espaço para imagem, que é com esse marcador de imagens. Não vou colocar a imagem propriamente dita que eu quero ter no meu produto final, não. Isso é mais adequado de se fazer no protótipo de alta fidelidade, beleza? E aí eu tenho aqui o esboço de como vai ser meu produto final. Então, meu usuário pode interagir com ele, ele pode imaginá-lo, mas não vai ser o meu produto final com a sua totalidade, certo? Então, esse é um aspecto de um protótipo de média fidelidade, beleza? Gente, só para descontrair, tá passando o carro do ovo aqui. Vou esperar ele passar, certo? Eu vou mutar aqui o microfone, quando ele passar eu volto. Pronto, acho que passou. Espero que vocês não tenham ouvido. São coisas aí do EAD, né, que acontece. Carro do ovo fica passando em toda a cidade, no Brasil inteiro. Resolveu passar aqui agora. Pronto, gente. Então tá entendido para vocês o que é o protótipo de média fidelidade e protótipo de baixa. Se não tiver claro, por favor, mandem dúvida no chat, porque é importante que vocês saiam desta aula com entendimento claro, porque eu já vou dar prosseguimento para o trabalho final de vocês aqui na disciplina, certo? E aí vocês vão precisar fazer um protótipo de alta fidelidade. Então vamos lá. Falando aqui do nosso principal foco, que é o protótipo de alta fidelidade, temos que ele é o mais próximo da versão final do produto do software, certo? Ele vai refletir, podemos estimar assim, 99% da nossa interface final, certo? A gente vai fazer esse protótipo de alta fidelidade e o nosso produto final,
deve ficar exatamente daquela forma, certo? É o estimado. E aí, na sua concepção, são utilizados os materiais que o cliente espera encontrar no produto final, certo? E aí utiliza-se ambientes de desenvolvimento completos e capazes de suportar o processo de elaboração do protótipo de alta fidelidade. Esses protótipos, eles são executáveis, certo? Eles devem ter interação, essa é uma das suas principais obrigações, certo? E eles vão levar em consideração aspectos estéticos, como a fonte, cor, tamanho de botões, as imagens finais, certo? O tom e marca da empresa, as cores que ela adota, a paleta de cores, enfim. Vocês têm que garantir que esse protótipo de alta fidelidade tenha pelo menos 99% de semelhança com o produto final, certo? E aí cabe enfatizar que, como reflete o produto final, eles são utilizados no teste de usabilidade, certo? Nosso teste de usabilidade não visa, não busca garantir a qualidade de uso do nosso sistema, não é verdade? Pronto. Então, nós utilizamos, geralmente, os protótipos de alta fidelidade para fazer isso. Foi o que eu fiz no meu TCC, certo? Desenvolvi protótipos de alta fidelidade e os avaliei, certo? E aí esse protótipo de alta fidelidade, ele carrega a identidade visual do produto, e aí ele vai ser utilizado como guia para os desenvolvedores começarem a trabalhar no produto, ou seja, os desenvolvedores vão ver aquele protótipo de alta fidelidade e vão desenvolvê-los daquela forma, certo? Os programadores front-end especial vão ter que deixar o mais próximo possível daquilo. Claro, não vai ficar totalmente igual, algumas coisas saem diferentes, certo? Eu já vi isso na minha experiência profissional. Alguma cor sai diferente, algum botão sai, não sai igual, mas a gente sempre buscava deixar o mais próximo possível, certo? E aí, como eu já enfatizei aqui algumas vezes, estima-se que o protótipo de alta fidelidade deva ser 99% semelhante ao produto final. Então, olhem só a importância desse protótipo de alta fidelidade, certo? E aí ele tem que ser navegável, interativo e facilita o trabalho de desenvolvedores e testadores, certo? Aqui eu vou trazer algumas telas do meu TCC, certo? Do protótipo de alta fidelidade que eu desenvolvi, que era o sistema do Loop Academic. O que o sistema do Loop Academic servia? Ele vinha a ser como um substituto ao cigarro, uma alternativa para isso, no intuito de que os professores, em especial os professores das disciplinas de programação, iam passar atividades e conteúdos dentro dessa plataforma, vocês iam responder lá dentro da plataforma e a plataforma ela ia mensurar o nível de conhecimento de vocês. Se vocês tivessem um nível de conhecimento satisfatório ou bom, vocês não teriam muitas vantagens dentro da plataforma, certo? Vocês poderiam desenvolver as coisas lá dentro, enfim. O professor ia ter conhecimento de que vocês tinham um bom desempenho. Ela era mais voltada para ajudar os alunos com dificuldade, ou seja, os alunos com desempenho baixo, a plataforma ia direcionar materiais de estudo, ia direcionar aulas, videoaulas, na verdade, enfim, coisas que permitissem ao aluno lidar com as suas dificuldades, certo? Então, esse foi o foco do meu TCC. Então, olha só, essa aqui é a minha tela inicial, certo? O meu usuário ele entra aqui com seu e-mail, senha, faz o login. Se ele não tiver, ele pode criar sua conta, certo? E aí, quando ele acessa a plataforma, ele se depara com essa interface inicial aqui. Essa interface inicial aqui é o menu de navegação. Meu menu de navegação, meu sistema é composto em seis principais funcionalidades. São as listas de exercício que o aluno resolve, material de apoio, que é onde ele encontra um material de apoio para estudar, seu desempenho, onde ele vê o seu nível de desempenho, as dúvidas que ele pode enviar para o professor ou para o monitor, um fórum onde ele pode participar com outros colegas, tirar dúvida, e os emblemas, que são pequenas conquistas que ele vai conquistando, que ele vai obtendo dentro da plataforma, certo?
Então, vejam só, tem aqui o meu menu inicial. E aí, quando o meu usuário clicava nesse meu protótipo, clicava nesse botão, era redirecionado para essa tela, que é a tela de exercícios, das listas de exercício. Quando ele escolhia aqui alguma delas, ele era direcionado para todos os itens dessa lista de exercícios, certo? E aí, quando ele escolhia algum desses itens, era aberta essa tela onde ele poderia responder o exercício. E aqui nós temos o pequeno compilador do lado, certo? Onde ele vai escrever o seu código e vai executá-lo. Temos aqui a descrição da problemática, certo? E aí, se o aluno precisar, ele pode consultar dicas, algum código de apoio, ou estudar o material de apoio relacionado a esse exercício, certo? Então vejam só, tipo, aqui não é o software final, isso aqui ainda está sendo desenvolvido, mas reflete o meu produto final, o que eu espero. E vejam que eu tinha um nível de interação, isso aqui não está muito próximo, ou muito próximo, na verdade está representando o produto final que eu quero, tá? Eu digo assim, tá além dos 99%, tá? 99,99%, porque sempre alguma coisinha vai sair diferente, certo? Então, quando o meu usuário interagindo com esses elementos, ele ia tendo essa interação como se fosse um sistema real, certo? E aqui eu não pude trazer isso porque como está aqui no meu material, como está aqui no slide, então não tem como eu clicar aqui no botão, certo? Mas se eu tivesse apresentando o protótipo, poderia clicar nesse botão e ia ter nessa interação, beleza? E aqui só mostrando as outras telas, ó, aqui as telas de material de apoio, como eu quero que fique. E aqui tem os materiais de apoio que estão disponíveis, outros que estão desbloqueados, não foram liberados ainda. Quando o aluno acessa algum deles, aí ele se depara com todos os itens desse material de apoio. E aí tem algumas videoaulas do canal do Posto das Aulas, certo? E aí o aluno vai lá, assiste, tá aqui, e aí ele pode tirar suas dúvidas. E aqui um print do fórum, certo? Trouxe mais um de exemplo só para mostrar para vocês como essa interação com os fóruns pode, com os outros alunos pode ocorrer. E aí vejam aqui, tá o aluno, temos aqui os emblemas que ele possui, as conquistas, então tipo, essa é a principal vantagem, se você quer ter muitas conquistas, você quer mostrar dentro da plataforma. Então é mais ou menos assim, vejam só como é a cara de um protótipo de alta fidelidade, certo? Vai refletir o produto final na sua totalidade. Vejam só, nós partimos lá dos wireframes, aquele negocinho de papel que não representava em sua totalidade o sistema final, certo? Fomos para o protótipo de média fidelidade, que era um meio termo entre protótipo de baixa e alta fidelidade, mas ainda não refletiu o produto final. E temos aqui o nosso protótipo de alta fidelidade, que deve refletir o produto final, certo? É um dos principais focos desse tipo de protótipo, beleza? Então, quando eu for desenvolver o meu sistema, eu quero que ele fique exatamente desse jeito. Quero que ele fique com essa interface, que aqui, claro, esses bonequinhos, como eu disse, que representam 99%, esses bonequinhos serão as fotos dos usuários, certo? Alguma coisa que vai ficar diferente, talvez algo em questão de front-end não fique totalmente igual, enfim, mas em nível de totalidade, eu digo que vai ficar 99% similar ao que está aqui. Então, esse é o principal foco do protótipo de alta fidelidade. Certo, pessoal? Pronto. Então, entendido para vocês o que é o protótipo de baixa, o que é o protótipo de média e o que é o protótipo de alta fidelidade, eu espero que aí do outro lado vocês tenham respondido sim. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, por favor, mande aqui no chat. Aproveite esse momento para tirar dúvidas, certo? E aí vamos dar aqui prosseguimento, beleza? Eu trago a sugestão de algumas ferramentas para a criação de protótipos para que vocês utilizem na vida profissional de vocês, certo? Então, agora que vocês já sabem quais são os tipos de protótipos e quais as etapas mais adequadas de se utilizá-la, certo? Vou apresentar algumas ferramentas para vocês. A primeira delas é o papel, certo? Por que o papel? Porque é o papel que nos permite desenvolver, na verdade, o protótipo de baixa fidelidade, certo? E é uma maneira mais barata e fácil de criar um protótipo.
vai estimular a criatividade, a colaboração e vai ser utilizado para criar os nossos wireframes e protótipos de baixa fidelidade. Então vejam só aqui como vocês podem fazer a interação em um protótipo de baixa fidelidade com o uso desses wireframes. Temos aqui diferentes wireframes, diferentes visões do meu sistema, e veja aqui que eu tenho os papelzinhos cortados e eu posso simular interação com alguns dos elementos que estão sendo representados, ou quando o meu usuário clicar em um deles, ele é redirecionado para outro papel, e aí mostra esse papel para o meu usuário, enfim. Existem diferentes formas de implementar essa interação dentro de um protótipo de baixa fidelidade, certo? É, a primeira é o papel, isso mesmo, Robson. É a primeira ferramenta, né, onde fez surgir tudo. Antes dos protótipos de média e alta fidelidade, tudo era feito dessa forma, tudo era feito no papel para poder simular a interação, certo? Deixa eu só ver aqui a dúvida do Giovanna. O de alta é como se fosse um projeto em um TCC, onde é o seu produto final de uma graduação. Não, Giovanna. Isso foi só um exemplo que eu trouxe, porque meu TCC ele foi um protótipo de alta fidelidade, certo? Protótipo de alta fidelidade é algo que você vai buscar refletir o produto final, certo? Você está trabalhando em alguma empresa de software e aí vocês fazem esse protótipo de alta fidelidade para que o cliente final, para que o seu gerente de projetos, para que os desenvolvedores tenham uma noção de como o produto final deve ser, certo? Então, para isso que nós utilizamos esse protótipo de alta fidelidade, para ter essa visão de como deve ser o nosso produto final em questão de similaridade. Quando eu falo que ele deve ser 99% parecido, não estou brincando, de fato é o que ocorre, é o que vocês veem na vida real. Na minha experiência lá na Hello, nosso protótipo de alta fidelidade era exatamente, quase exatamente, né, porque alguns elementos não ficavam iguais, era quase exatamente igual ao nosso produto final. E era nesse protótipo de alta fidelidade que nós trabalhávamos em cima, pensávamos nas questões de acessibilidade, usabilidade, nas informações, satisfação dos requisitos, enfim. Então, um protótipo de alta fidelidade vai refletir o produto final. Não vai ser o produto final, mas sim um reflexo, um espelho dele, certo? Então, para isso que serve o protótipo de alta fidelidade. Beleza? Tá claro para você? Se não tiver, eu posso falar disso de uma forma mais didática, certo? Então, vamos lá. Robson até achou engraçado aí, Juan, que o primeiro era o papel. De fato, é o papel, a primeira ferramenta. Mas a próxima já é um software que é muito conhecido, que é o Azure. Ele é muito popular entre grande parte dos profissionais de UX, certo? O pessoal que trabalha com isso hoje em dia. E é um dos softwares mais conhecidos e solicitados no meio profissional. Ele permite a criação de protótipos com diferentes níveis de fidelidade, média, alta. Tem várias opções de interação e compartilhamento de arquivos para trabalhos feitos de forma colaborativa. Então, para quem tiver interesse em conhecer o Azure, eu deixo aqui nesse material um link, certo? Eu estava vendo aqui, eu pensava que ele era grátis, mas pelo que eu estava lendo aqui na interface, na tela deles, ele é grátis por 30 dias, vocês podem fazer um teste grátis, e ele só está disponível para o Windows e para o Mac, certo? Para quem usa Linux, como eu, ele não está disponível, certo? Então, por mais que seja algo popular entre os designers, entre os profissionais de UX, ele é um software pago e tem essas limitações, né? Só disponível para o Windows e para o Linux. Mas para quem tiver interesse em conhecer, tá aqui o link aqui embaixo, certo? Quem quiser trabalhar com ele no projeto final da disciplina, sintam-se à vontade. Outro exemplo que eu trago, o InVision App. Ele é fácil de usar, ele pode ser integrado com Photoshop e SketchUp, para quem já trabalha com essas duas ferramentas, certo? Para quem já tem noção disso. Ele sincroniza as alterações em tempo real e ele cria links públicos que podem ser compartilhados com os stakeholders. Esses links públicos são uma maravilha, uma mão na roda, porque permitem que vocês compartilhem os protótipos e um stakeholder que está em uma localização geográfica diferente possa acessar na sua máquina, certo? E dar lá o seu feedback, certo? Isso foi o que eu fiz aqui no meu TCC.
Pronto, o Renan disse que ele até achou complicadão esse Azure, muito conteúdo, ó. Tá vendo aí, ó? Renan já trabalha na área, então ele já sabe que essa aqui é uma ferramenta bastante popular. E aí ele está dizendo que é complicado, né? Eu não cheguei a trabalhar com ele, só estou me baseando nas pesquisas que eu fiz. Mas aí fica a dúvida, para quem quiser ter um pouquinho de dor de cabeça com o Azure aqui, que ele é meio complicado, mas é excelente. Então tá aí o relato do nosso amigo Renan, certo? Pronto. E aqui temos o InVision, aí aqui a interface dele, certo? Interface mais clean, interface mais limpa. Não cheguei a trabalhar com InVision, certo? Estou sugerindo aqui para vocês. Quem quiser trabalhar com ele, ótimo. Quem já tiver trabalhado com InVision e quiser também relatar sua experiência como Renan, sinta-se à vontade. Mas o InVision também é bem conhecido, certo? Vamos lá. Temos o Marvel App. O Marvel App, eu cheguei sim a trabalhar com ele. Utilizei ele na época que eu paguei essa disciplina, certo? E aí ele é bastante similar ao InVision, certo? E ele permite fazer esses fluxos navegáveis, interativos, também tem esses links públicos, enfim, a maioria desses softwares tem essas funcionalidades similares, certo? E aí está aqui o Marvel, certo? Também está aqui o link aqui embaixo para quem quiser trabalhar com ele, certo? Ele é grátis, isso eu tenho certeza. Se ele agora é pago, eu vou ficar bem decepcionado. Mas na época que eu usei ele era grátis, está até dizendo aqui. Inscreva-se grátis com e-mail ou com o Google, enfim. Para mim ele é grátis, né? Até onde eu vi, ele não é pago como o Azure. Mas enfim, ele também é muito fácil, muito intuitivo de ser utilizado, muito bacana. Para quem for trabalhar com ele vai gostar. Temos o Adobe XD, e esse Adobe XD ele é uma ferramenta extremamente completa, certo? É uma ferramenta desktop, ou seja, ela não vai estar online como o InVision, como o Marvel, vocês vão ter que baixá-la, certo? Igual o Azure. E eu utilizei ela na criação do meu TCC, certo? Na elaboração desse protótipo de alta fidelidade que eu apresentei para vocês. E aí, ele também permite criar esses protótipos que podem ser disponibilizados online. Ele é fácil de utilizar. E uma das coisas que eu achei muito boa, que foi até o que ajudou um amigo meu, que fez a parte do front-end como uma complementação do meu trabalho, que foi o TCC dele, é que o Adobe XD, ele apresenta informativos sobre dados que são relevantes ao front-end, certo? Como o CSS. Então, se eu clicasse em algum elemento do Adobe XD, ele dava as informações daquele elemento a nível de CSS, seu código de cor, espaçamento, enfim. Isso foi muito bom, é só uma mão na roda para ele que foi precisar desenvolver aquilo. Pronto, o Renan disse que hoje tem a função de aplicar objetos com tridimensionalidade no XD. Olha que massa, que legal. Não sabia, não sabia. Eu sei que ele tem alguns plugins, né, coisas extras que você pode adicionar nele e isso vai tornando a interação melhor, uma coisa bacana. Mas legal isso da tridimensionalidade, não sabia. Olha aí, mais outro aspecto que enfatiza o potencial lá do XD, certo? E aí tá aqui um print do site da Adobe XD, certo? O link está aqui embaixo para quem quiser baixá-lo, certo? É uma ferramenta legal. Eu gostei bastante de trabalhar com ela. Não é difícil de entender, certo? Ela é bem intuitiva e foi bem bacana. Gostei bastante. Outro, que é o wireframe.cc, que é uma ferramenta rápida e ágil para criar protótipos de baixa fidelidade, certo? Que para quem quiser trabalhar com isso, e aqui tem a interface dela. Ela traz até uma interface em preto e branco, bem similar ao que nós temos os protótipos de baixa fidelidade. Ela permite fazer algumas interações e tal, mas ela é muito limitada. Que é o seu propósito é só representar protótipos de baixa fidelidade e wireframe, certo? Então, para quem quiser vê-la, tem o link aqui na nossa aula também, certo? Quando disponibilizar no Cigar, vocês vão lá e acessam. O Figma, e aí o Figma também é uma ferramenta bastante popular, certo? Ela tem diversos plugins úteis, ou seja, coisas que vão além das funcionalidades que são apresentadas, coisas que vocês podem adicionar e melhorar o uso dessa ferramenta, certo? Lá na Hello, na empresa que eu trabalhei, era essa ferramenta que era utilizada. E uma das coisas que eu achei muito legal
é que ela permite que vocês trabalhem de forma colaborativa, ou seja, que, por exemplo, eu e o Renan estejamos trabalhando juntos em uma mesma interface. Então, as modificações que eu faço são refletidas em tempo real. E aí, eu fiz uma modificação na interface, o Renan lá no computador dele viu, a gente está trabalhando junto, e eu também vejo onde ele está, fica apontando, fica tipo um demonstrativo. Não, fica um negocinho apontando onde ele tá, o mousezinho dele e tal. Isso é muito bacana, eu gostei demais. E aqui tá a interface do Figma, certo? E como ela é, interface bem legal. Lembra bastante o Adobe XD, eu achei um pouco parecida. E caso vocês forem trabalhar com ela, é isso aqui que vocês terão ao seu dispor, certo? Garanto que não é difícil, só são coisas novas, mas à medida que vocês forem brincando, vocês conseguem entender melhor o seu funcionamento, certo? Mas é muito boa e muito popular. Gostei demais do Figma. E aí temos o Framer, e aí o Framer é a principal ferramenta utilizada pelo Facebook para prototipação, e ela também tem integrações com o SketchUp. E obviamente também possui todas as outras vantagens das outras ferramentas, tá certo? Tudo que essas ferramentas possuem, as outras também possuem, exceto algumas coisas que são exclusivas delas. E aí temos aqui o Framer, certo? E o Framer é grátis para quem quiser utilizá-lo, certo? Não cheguei a utilizá-lo, para mim é algo novo, não conhecia, mas trouxe aqui a título, a nível de curiosidade, certo? Para quem quiser conhecê-la. E aí temos também o Balsamiq, e ele é utilizado para a criação de wireframes, e é algo mais simples, certo? Wireframes e protótipos de média fidelidade, certo? Vejam só aqui como é uma interface feita nessa ferramenta, certo? Ela fica com esse aspecto aqui, em preto e branco, bem similar ao protótipo de uma média fidelidade, certo? Então, essa aqui é a interface dele, e para quem quiser trabalhar com isso, quiser conhecer, sintam-se à vontade, o link está aqui embaixo, certo? E aí é isso, gente. Esse foi o que eu trouxe para vocês hoje, e vamos aqui para a parte das nossas conclusões. Na aula de hoje, vocês viram a importância da prototipação, viram quantos trabalhar com protótipos é algo massa, é algo que agrega ao projeto de vocês, certo? Espero que vocês saiam da aula dessa aula de hoje, que foi uma das aulas mais importantes para a disciplina, tendo essa noção da importância da prototipação, certo? Porque para quem for seguir na área de design, vocês vão trabalhar assiduamente com isso, certo? Não pensem que vocês, como profissionais de design, vão trabalhar nessas decisões teóricas, vou decidir quais são os elementos de acessibilidade, de usabilidade, enfim. Não, vocês vão realmente colocar a mão na massa, certo? O Renan está de prova aí. Ele já chegou a trabalhar com o Azure, então você já evidencia que já trabalhou com protótipos na sua vivência profissional, certo? Também tive algum contato como analista de requisitos, então, mesmo sendo de outras áreas, você acaba tendo contato com esses protótipos, certo? São coisas extremamente importantes e que quase todas as empresas, acredito eu, adotem, pelo menos nas empresas aqui da região, como a Evocorp, como a Hello, como a Ciasp, se eu não estou enganado, todos eles trabalham com essa questão de prototipação, certo? Isso é algo extremamente importante. A gente tem esses protótipos, tem esse estudo prévio, sempre tem um profissional de designer nessas empresas, inclusive para quem aqui já for da área e estiver procurando uma oportunidade de emprego, a Evocorp, se eu não estou enganado, ela está até com vagas abertas para designer. Então, para quem já trabalha com isso, quiser mandar o currículo, sintam-se à vontade, certo? Então, já estão vendo aí a importância da prototipação no cenário de desenvolvimento de software, beleza? E aí hoje vocês viram os 3 tipos de protótipos, baixa, média e alta fidelidade. Eu dou um enfoque maior para o protótipo de alta fidelidade, que é o que é mais comumente encontrado no cenário de desenvolvimento de software, certo? É o que vocês mais irão encontrar na vivência de vocês. E eu também apresentei algumas ferramentas, certo? Essas ferramentas e os links para vocês poderem acessá-las, certo? Então, aqui estão as referências da aula de hoje, certo? Inclusive, até utilizei coisas do meu próprio TCC,
já que eu tinha feito um referencial teórico, então muita coisa eu aproveitei de lá, certo? Então tem aqui esses dois links, que são links de dois profissionais já consagrados na área de UX, que como eu disse para vocês, eu sempre estou tentando trazer coisas dessa área, certo? Aqui para as nossas discussões, que é o Gabriel Silvestre e o Geider Moraes, que é do Design com Café, que eu não tirei aqueles wireframes que eu trouxe na aula passada, certo? E aí, claro, temos aqui o nosso livro do Somerville, Engenharia de Software, e as coisas que eu peguei do meu TCC, certo? Então, é isso, gente. Agradeço pela atenção. Desculpa se eu não estou podendo falar muito, eu estou um pouquinho doente, mas espero que a aula tenha sido inspiradora para vocês. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer apontar algo? Quer acrescentar algo? Renan, se quer falar algo sobre a sua vivência? Ou alguém aqui mais da turma que trabalhe como designer e não tenha se apresentado ainda? Pronto, tá bom, Giovanni. A gente pode conversar. E aí, pessoal, como o tempo assim tá voando, voando mesmo, eu já vou lançar nesse final de semana o trabalho final de vocês, para vocês já irem pensando a respeito, certo? E aí a gente conversa melhor sobre isso, certo? Então, agradeço aí pela atenção de vocês. Fico feliz que vocês tenham gostado bastante da aula, certo? O intuito aqui é motivá-los, vocês. Essa aqui é a aula principal. Então, para quem assistiu, entendeu e quem gostou, excelente. Espero que vocês tenham se sentido motivados a seguir na área de design, que é absurdamente incrível, certo? Então é isso, pessoal. Para quem não quiser conversar comigo, vocês estão liberados. E a gente se vê na próxima terça, beleza? Então, um abraço aí para todo mundo e tchau, tchau. Valeu.